abençoados com todas as bênçãos, graça e paz da parte daquele que morreu, ressuscitou e hoje, com certeza, habita no nosso espírito, porque é assim que está escrito. Um ótimo dia a todos, recebo que hoje seja um ótimo dia aí na sua vida, recebo que tudo te está bem. E se não está de acordo como você pensa, como você quer, saiba que tudo está debaixo do controle de Deus e Ele mesmo controla todas as coisas. Seja bem-vindo onde você estiver, em qualquer parte aí do mundo. Hoje falamos de qualquer parte do mundo. Muito obrigado pela sua participação, muito obrigado por você estar aí nos assistindo, nos honrando com a sua presença. Se você não me conhece, meu nome é Neilton Cardoso e falamos aqui a partir do Rio de Janeiro, da cidade maravilhosa, abençoada por Deus e bonita por natureza, que é o Rio de Janeiro, Brasil. O nosso assunto que nós tratamos aqui sempre é o Evangelho da incircuncisão. É isso que nós tratamos aqui, o Evangelho da incircuncisão, que foi revelado pelo próprio Deus ao apóstolo Paulo. Unicamente, o apóstolo Paulo foi o único que recebeu essa revelação e deixou escrito em 14 cartas. E gostaria de pedir aqui a você que compartilhe a mensagem que você vai ouvir nessa manhã. O nosso assunto aqui hoje, o nosso tema aqui hoje vai ser justificados pela fé. Justificados pela fé. E peço a você que compartilhe aí o tema, se for possível, aí com os seus amigos, com quem você conhece, para que a palavra corra e seja glorificada. E também gostaria de pedir a você que se inscreva no nosso canal do YouTube. Temos um canal aí no YouTube que precisamos alcançar o número para que a palavra também corra e seja glorificada também por esse meio e por essa tecnologia maravilhosa que é o YouTube, e alcançamos mais pessoas e mais pessoas que possam ouvir a respeito dessa verdade que nos libertou. Bom, um abraço, uma saudação abençoada a Lina Santos, que já está aí ao vivo nos assistindo. Abençoada, muito obrigado pela sua participação, você é muito especial nesse ministério. Declaramos já aí os olhos do entendimento iluminados por Deus, para que Deus mesmo ilumine os olhos do vosso entendimento e você possa entender o mistério aqui, o segredo, né? O segredo do Evangelho é entender o Evangelho da incircuncisão. Não é você fazer, é você entender, tá bom? Justificados pela fé. Esse é o nosso tema dessa manhã. Vamos ler aqui, Romanos capítulo 3, versículo 28, que diz assim, vamos dar início aqui, acompanhe na sua Bíblia, se for possível, pega aí, anote, confira o que nós vamos ler, confira aqui o que nós vamos aqui estar falando, para você não ser enganado, abençoado. Nós temos ouvido muitos abençoados aí falando coisas tremendas aí na internet, principalmente, e quando nós vamos conferir, não é exatamente aquilo ali que está sendo falado, né? Então não caia nessa trampa aí, confira, anote, pesquise, leia, estude, porque você não pode ser enganado de forma alguma. Justificados pela fé. Romanos capítulo 3, o verso 28, que diz assim, concluímos, pois, palavra do apóstolo Paulo, concluímos, pois, que o homem não é que vai ser, olha, o tempo do verbo aqui, é justificado pela fé. Diz o apóstolo Paulo que o homem é justificado pela fé. Veja, abençoado, que as pessoas, de um modo geral, né, têm aí o cuidado, têm aí a preocupação até de estar bem com Deus, né? Todas as pessoas pensam e querem de alguma forma estar bem com Deus. E muitas pessoas, quando fazem alguma coisa que sentem que não foi bem, logo pedem perdão a Deus e procuram se desculpar diante de Deus. Qualquer coisa que se faça de errado, que a pessoa sente na consciência, porque ela é um filho, ela vai logo, se dirige a Deus, pedindo perdão. Até fazem obras de todo tipo, de muitas maneiras, na intenção de estar bem com Deus. Quando eu era criança, quando eu era mais novo, eu ouvi muito
uma coisa assim, ó, não faça isso, porque isso não agrada a Deus. Não faça tal coisa, porque isso aí Deus não gosta. Deus vai ficar aborrecido com você se você continuar fazendo essas coisas. Eu vi muito dessas coisas nisso, porque as religiões, elas oferecem meios para o homem estar bem com Deus. A religião bota uma série de coisas. Você tem que fazer isso, fazer aquilo, se comportar de tal maneira. Para quê? Para você estar bem com Deus. Quando se passa por uma situação difícil, logo se diz, ou até se pensa, olha, Deus está pesando a mão. Principalmente quando você vê o vizinho em uma situação complicada, né? Isso é Deus que está pesando a mão naquela pessoa, porque ele se comportou mal, ele fez alguma coisa errada. Vejamos então a mensagem, vamos ver isso aqui, porque até que ponto que isso é verdade? Até que ponto isso pode ter razão? Deus estaria aborrecido com alguém hoje? Será que Deus, o que você possa fazer, o seu comportamento, as suas atitudes, poderiam levar Deus a estar aborrecido com você? E será que Deus hoje ainda castiga alguém, como falam os nossos irmãos lá da religião? Será que Deus ainda pesa a mão sobre alguém? Alguém está passando por alguma situação complicada de saúde ou financeira, ou seja qual for, é porque Deus está pesando a mão. Será que hoje isso é possível? Olha, temos que fazer o quê? Fazer o quê? Para alcançar a justiça de Deus, para que Deus tire a mão, para que Deus fique bonzinho, para que Deus fique de bem conosco. O que nós temos que fazer? Temos que fazer alguma coisa? Então vamos ler aqui mais uma vez o verso que nós lemos aqui no início. Agora, estamos de volta. Problemas aí da internet. Bom, me perdoem, por favor. Vamos ler então aqui. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. Veja, pessoal, que o apóstolo Paulo, ele recebeu a revelação de Deus mesmo. A revelação que ele escreveu foi uma revelação do próprio Deus. Lá em Gálatas capítulo 1, verso 10, ele fala que o que ele ouviu, o que ele aprendeu, foi do próprio Deus, não foi de homem algum. E chegou a essa conclusão, a revelação que ele recebeu. Abençoados, estamos de volta. Então, o conhecimento, a revelação que o apóstolo Paulo recebeu do próprio Deus, levou o apóstolo Paulo a chegar a essa conclusão. A essa conclusão, o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. Aí, abençoados, a internet hoje está com um probleminha, mas recebo que não vai cair mais, que vai continuar. Então, o apóstolo Paulo, antes de fazer essa revelação, Paulo fez algumas revelações, ele trouxe algumas informações sobre esse assunto. Ele não simplesmente... Abençoados, vamos tentar continuar. Se por acaso faltar de novo, nós vamos parar, porque a internet não está colaborando hoje, tá bom? Paulo, veja bem, antes de fazer essa revelação, antes de chegar a essa conclusão, o apóstolo Paulo, ele trouxe algumas informações que nós vamos estar aqui falando. Vamos ler aqui, Romanos capítulo 3, vamos aqui começar, vamos voltar um pouquinho, vamos ao verso 19, que diz assim, olha só, verso 19. Ora, Romanos capítulo 3, verso 19. Ora, nós sabemos, eu recebo que você também saiba essa informação e me ajude a fazer com que essa palavra corra e seja glorificada. Ora, nós sabemos que tudo que a lei diz, aos que estão debaixo da lei, o diz para que toda a boca esteja fechada e todo o mundo seja condenável diante de Deus. Olha, abençoados, estamos com um pouquinho de dificuldade aqui, mas se cair outra vez, nós vamos parar e tentar mais tarde, porque a internet hoje aqui, o tempo está meio difícil aqui no Rio de Janeiro, e a internet está caindo, não está deixando continuar de maneira assim... seguida. Então, nós vamos continuar aqui. O apóstolo Paulo, ele era um conhecedor da lei. Ele foi ensinado sobre a lei de Moisés
com um dos melhores da época. Ele estudou nas melhores escolas, nas melhores faculdades. E ele explica que as 613 ordenanças que foi aplicada àqueles que estavam debaixo da lei para que todos estivessem condenados diante de Deus. Essa foi a razão da lei de Moisés, para que todos entendessem que estavam condenados diante de Deus. Escrevendo a segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, no verso 7 e no verso 9, o apóstolo Paulo diz que a lei foi um pacto de maldição e morte. Essa mesma lei de 613 ordenanças que está aí, que a religião segue, que ensina, que pratica, diz o apóstolo Paulo, que essa foi uma lei de maldição e de morte. E a função da lei era apresentar todo homem culpado diante de Deus. Essa que era a função da lei. A lei não tinha... ninguém nunca conseguiu se justificar diante da lei, porque a função da lei era essa mesma, abençoado. Apresentar todo homem culpado diante de Deus. E o verso 20, veja que o verso 20, ele fala exatamente assim, ó. Por isso, por causa da lei, por isso, nenhuma carne será justificada diante deles, de Deus, pelas obras da lei. Por quê? Porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Pela lei que veio o conhecimento do pecado. A função da lei, abençoados, foi mostrar o pecado, nunca a justificação. Os abençoados procuram se justificar com a lei de Moisés, mas a lei de Moisés não veio com essa função de justificar ninguém. A lei de Moisés, pelo contrário, ela veio mostrar que o homem estava perdido, que o homem estava condenado, que diante de Deus ninguém tinha justiça. Esse que foi a função da lei de Moisés. Quando alguém pratica ou se apresenta a Deus com a lei, na verdade está se culpando. Está se culpando, não está se desculpando. Não, eu vou fazer alguma coisa aqui para me justificar diante de Deus com a lei de Moisés. Você não está se justificando, você está se culpando. Porque a função da lei não foi outra a não ser culpar as pessoas. Lá em Hebreus capítulo 10, no verso 3, diz que essas práticas da lei de Moisés só servem para fazer comemoração, para anunciar os pecados. Quando você faz alguma coisa da lei de Moisés, achando que está se justificando diante de Deus, não está abençoado. Pelo contrário, você está comemorando, você está se apresentando pior. Porque, por exemplo, o batismo nas águas. Quando alguém vai e se batiza nas águas, não está se justificando diante de Deus. Pelo contrário, está falando que é um pecador. Porque o batismo nas águas, para que servia? Para remissão dos pecados. Se você está se batizando nas águas, logo você está dizendo que tem pecado. É o que mostrava a lei de Moisés. Para isso que servia a lei de Moisés. O jejum e também a famosa chamada Santa Ceia, quando alguém toma lá o pãozinho, lá, faz aquele movimento, o que está anunciando? Está se justificando diante de Deus? De maneira nenhuma. Quando alguém participa da chamada Santa Ceia, está na verdade falando que Cristo não ressuscitou, porque ele deixou bem claro, fazer isso em memória de mim até que eu ressuscite, até que eu volte para onde que eu vou. E ele já morreu, ele já ressuscitou, e os irmãos continuam aí fazendo esse movimento. Então, quando se faz esse movimento, não é para melhor, como disse lá o apóstolo Paulo à igreja de Corinto. Isso que vocês fazem não é para melhor, senão para pior. E o verso 21, vamos pular aqui para o verso 21, que diz assim, o verso 21 diz assim, mas agora, olha, continue lendo aí por favor, mas agora se manifestou, foi apresentado publicamente, sem a lei. Olha, será que ninguém lê isso, né? Será que nossos irmãos não conseguem ler isso? Porque está escrito aqui, sem a lei. O que foi que se apresentou sem a lei? A justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas, se apresentou sem a lei. Quando diz agora, abençoados, olha, preste bem atenção, se você não conhece ainda essa divisão, né, do Evangelho, se você não conhece aí a Bíblia, né, o antes e o depois, entenda bem. Quando o apóstolo Paulo diz agora, está falando da cruz de Cristo. A partir daqui, é a partir da morte
e da ressurreição de Cristo. Quando ele fala, ó, a partir de agora, é a cruz de Cristo, não é da manjedoura. A religião te apresenta a manjedoura é como início do Novo Testamento, mas não é. O início do Novo Testamento é quando Cristo morre e ressuscita. Quando tudo mudou, quando tudo se fez novo. 2 Coríntios 5,17, o mesmo apóstolo que recebeu essa revelação, o que ele diz? As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. A lei de Moisés teve fim ali na cruz. Romanos capítulo 10, verso 4, nós sempre falamos aqui, o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê, na cruz. Então quando ele fala, agora é da cruz para frente, quando Cristo morre e quando o próprio Cristo ressuscita. A justiça de Deus se manifestou. Lá o profeta Isaías, né, já falava lá, Isaías 53, de verso 4 e verso 5, diz que ele, o próprio Cristo, o próprio Deus, levou sobre si as nossas dores, levou as nossas enfermidades, levou os nossos pecados. Quando que aconteceu isso? Quando ele morre e quando ele ressuscita. Diz que na cruz ele levou, preste atenção no tempo do verbo, diz que ele levou sobre si as nossas dores, levou as nossas culpas, levou as nossas transgressões. Agora, por favor, abençoado, pare e pense. Pense agora comigo. Se ele levou, você não tem mais. Se ele levou os seus pecados, é porque você não tem mais pecado. Porque ele não pode ter levado as suas dores e você está com as dores. Ele não pode ter te perdoado e você continuar se sentindo culpado. Porque ele levou ali na cruz. Lembra do batizador João Batista? Ele apresentou a Jesus de Nazaré dizendo, João capítulo 1, verso 29, o Cordeiro de Deus, que faz o quê? Que tira o pecado. E a pergunta, tirou ou não tirou? Porque João Batista estava lá no seu serviço, lá na sua tarefa, batizando, quando ele viu Jesus se aproximando, então ele falou, está chegando aí, está se aproximando aqui de nós, aquele enviado de Deus, que tira, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Tira ou não tirou? Será que João Batista se enganou? O mesmo que o apóstolo Paulo, já depois da cruz, depois que Cristo morreu e ressuscitou, lá no Hebreus capítulo 9, no verso 26, o que ele escreveu? Que Cristo aniquilou o pecado com seu único sacrifício, com uma só oferta ali na consumação de todas as coisas, o próprio Cristo aniquilou o pecado. E a pergunta se repete, abençoado. Está escrito, aniquilou ou não aniquilou? Se Cristo aniquilou, continua a culpa? Nós continuamos culpados diante de Deus? Se ali na cruz ele nos justificou, ele tirou o pecado, ele aniquilou o pecado? Na cruz, Deus deixou de considerar pecado, abençoado. Nós falamos aqui sempre, porque a religião é que os lobos, né, esses homens que querem manter os filhos de Deus em prisão aqui na mente, né, que é pior tipo de prisão que existe. Eles dizem, não é bem assim. Mas está escrito em 2 Coríntios capítulo 5, verso 19, que Deus estava ali em Cristo, Deus que é o Espírito, estava ali em Cristo, ali, não levando em conta, não considerando os pecados dos homens. Deus já não considera mais o que você faz de errado. Não, então quer dizer, igual o abençoado me perguntou, então quer dizer, se eu cometer um adultério, eu não sou pecador? Não, você não é pecador se você cometer um adultério. Você é um adúltero se você cometer um adultério, porque Deus não vai te considerar pecador. E se eu contar uma mentira, eu não sou pecador? Não, você não é pecador se contar mentira, você é um mentiroso, né? Se conta mentira, é mentiroso. Mas Deus não vai considerar pecado em você, porque Ele já te justificou, não considerando pecado a ninguém. Aí que vem, aí que a religião entra de sola e logo pergunta. Então quer dizer que eu posso fazer de tudo, o que eu me der vontade de fazer, eu posso fazer? Ô abençoado, pode sim, pode.
Você pode fazer o que você quiser, o que te der vontade de fazer. Se você quiser sair daqui agora ali para o botequim que tem aqui na esquina e tomar todas, eu não te aconselho a fazer isso, mas você pode fazer o que você quiser. Em relação a Deus, você pode fazer o que quiser. Mas entenda, hein? Por favor, entenda. Por quê? O que você tem que entender? De Deus não se zomba. Com Deus não se brinca, com Deus não tem brincadeira. O que você planta, você vai colher. Mas eu estou com vontade de fazer. Pode fazer. Como disse um amigo meu, né? Se você tem disposição para colher, fique à vontade para plantar. Porque com Deus não se brinca, abençoado. Com Deus não tem essas conversas. Se você planta, você vai colher. Gálatas capítulo 6, verso 7 e verso 8. Diz o quê? Não, que de Deus não se zomba, com Deus não se brinca. Tudo que o homem plantar, isso mesmo ele vai colher. Se você plantar bem, você colhe bem. Se você plantar mal, você colhe mal. É simples assim. Mas Deus não vai te considerar pecador, porque ele estava ali na cruz, não considerando mais pecado a ninguém. E o verso 22, vamos ler aqui, mais um verso 22. Isto é, a justiça de Deus pela fé. Veja bem, pela fé, a justiça de Deus em Jesus Cristo para todos. Olha, pessoal, isso aqui é muito lindo. Ó. Para todos, sobre todos os que creem. Por quê? Não há diferença. Olha que coisa maravilhosa que diz aqui o apóstolo Paulo. A justiça de Deus não é pelas obras. A justiça de Deus não é pelas obras, é pela fé. Pela fé em Cristo. Você tem que crer, para todos e sobre todos. Olha, mas tem um detalhezinho aqui que eu demorei a entender, porque a religião ela esconde, né? Apesar de estar escrito aqui, ela esconde, né? Os que creem, para todos e sobre todos, os que creem. Lá em Efésios capítulo 2, verso 8 e verso 9, dois versos bem conhecidos nossos, diz que pela graça sois salvos, mediante a fé. Crer é um dom de Deus. Crer é um dom de Deus. Por isso nós encontramos muitas pessoas que falam, eu não acredito em nada. É possível, porque crer é um dom de Deus. Para os que creem, não tem diferença. Todos estão justificados. Se é um filho de Deus, abençoado, não importa onde ele esteja, não importa o que ele está fazendo, não importa a situação, não importa. Se ele é um filho, ele está justificado pela morte de Cristo ali na cruz. É isso que diz o Evangelho. Não é porque eu faço tudo certinho, não é porque eu sou o melhor de todos, não. É pela morte de Cristo, é crendo naquilo que Cristo fez. É isso que é a justificação de Deus. É assim que nós somos justificados. E no verso 9, Efésios 2:9, diz que não vem das obras. Olha só que coisa linda. Não vem das obras, não vem da lei, para que ninguém tenha glória na justificação. Porque senão eu vou falar assim para você, não, porque eu nunca fiz nada errado. É mole eu ser justificado, né? Eu não fiz nada errado, nunca fumei, nunca bebi, nunca enganei minha esposa, nunca atrasei a minha conta de luz. Mas não vem das obras, nem para um lado nem para o outro, nem para ser justificado, nem para deixar de ser justificado. É por fé, pela justiça de Deus ali na cruz, pela morte, pela ressurreição de Cristo. A justificação, abençoada, é por fé. E veja aqui como é que se deu isso. Vamos ver aqui mais apertado, verso 23. Vamos ler aqui o verso 23, que diz assim, ó. Porque todos pecaram, todos foram destituídos, e destituídos estão da glória de Deus, destituídos. E o verso 24 diz assim, ó, sendo justificados gratuitamente, 0,800, não pagou nada, gratuitamente, pela sua lei. Não, pela sua graça, abençoados. Justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, pela redenção que há em Cristo Jesus. Quando diz aqui, ó, todos os pecados está falando da desobediência de Adão. Quando Adão desobedeceu ali, quando Adão fez o que ele fez, todos foram chamados de pecadores, que passou a todos os homens.
A desobediência de Adão passou a todos os homens, que destituiu todos os filhos de Deus, da glória de Deus. Todos foram destituídos por causa da desobediência de Adão. Romanos capítulo 5, verso 12, diz que o pecado e a desobediência entrou no mundo por um homem, Adão, não foi por uma mulher. Não foi pela serpente, não foi pela maçã, não, foi por um homem, por Adão. Adão desobedeceu, que a ele foi dada a essa tarefa, a ele que por ele entrou a desobediência, entrou o pecado, e todos foram destituídos. E no verso 24 diz que foram justificados gratuitamente pela graça. Todos aqueles que foram destituídos por Adão foram justificados pela graça, não é pela lei. A lei não justificou a ninguém. Quem nos justificou foi a morte e a ressurreição de Cristo ali na cruz. Fomos justificados por fé, porque cremos. A lei de Moisés, abençoados, a lei de Moisés veio mostrar a desobediência. Porque diz que até a lei, a desobediência já estava. Romanos capítulo 7, verso 8, o apóstolo Paulo diz que a lei veio mostrar, ele não conhecia o pecado antes da lei, mas quando a lei chegou, então mostrou a ele que ele era um desobediente. A função da lei foi essa, não foi justificar a ninguém. Fomos justificados pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, por fé. É por isso que nós falamos, nós não temos pecado, nós fomos justificados, não pelas nossas obras, por causa do sacrifício de Cristo ali na cruz. O que precisava ser feito foi o próprio Deus que fez. Hebreus capítulo 10, verso 14, diz que foi com uma só oferta, e a oferta dele, a morte de Cristo ali na cruz, que ele nos fez perfeitos, justificados para sempre, nos justificou para sempre, abençoados. Isso não foi ali a nossa participação, não. E o verso 25, vamos ler aqui, o 25 também é bem interessante. Romanos 3, 25 diz assim: ao qual Deus propôs, o próprio Deus propôs, para propiciação pela fé. Sempre pela fé, abençoados. Preste atenção nisso, nunca pelas obras, é sempre pela fé, no seu sangue, na morte de Cristo, para demonstrar a sua justiça, demonstrar para que todos vissem a sua justiça, pela remissão dos pecados, dantes cometidos sob a paciência de Deus. Leia aqui o finalzinho do verso que diz, dantes cometidos sob a paciência de Deus. Entenda isso, abençoado, entenda bem isso aqui é muito, muito importante, faz toda a diferença. A destituição, o que Adão fez, e a justificação, o que o próprio Deus fez ali na cruz, tudo um decreto de Deus. E nada saiu do controle de Deus. Tanto a destituição quanto a justificação. Foi um decreto de Deus desde antes da fundação do mundo. Nada saiu do controle de Deus. Adão, veja bem, diferente do que a religião ensina, Adão não enganou a Deus. Não pense em você, porque quando eu mesmo, quando estava lá na religião, eu falava assim, poxa, por que Adão foi fazer isso? Se Adão não tivesse desobedecido, a nossa vida seria melhor, não estaria nada. Porque Adão, ele não enganou a Deus, ele fez exatamente, 100%, exatamente o que foi posto a fazer, que foi desobedecer. Adão foi posto ali no jardim, para desobedecer a ordem de Deus. Ele foi posto para isso, foi um decreto de Deus. Assim também, como Cristo não foi levado ao madeiro, alguém chegou lá, puxou ele aqui na gravata, e prendeu ele lá e botou um revólver na cabeça dele. Não, nada disso. Ele se entregou por nós, pela igreja, para nos justificar. Ninguém pegou ele na marra, ali na força, não, você está condenado, e ele não pôde fazer nada. Porque se ele quisesse, ele era Deus, poderia sair, mas ele se entregou por nós, para nos justificar. Efésios capítulo 5, verso 25, diz que ele, Cristo, se entregou, ele amou a igreja, e por ela se entregou. Cristo amou a igreja, e por ela se entregou. Um propósito.
Isso aqui, a destituição e a justificação foram um propósito de Deus, um decreto de Deus. Não podia falhar, nós não temos que fazer mais nada. Foi um decreto de Deus. E o verso 26, olha o que diz aqui o verso 26. Verso 26, para demonstração da sua justiça neste tempo, depois da cruz, presente, para que ele seja justo, Deus seja justo, e justificador daquele que tem fé em Jesus. Entenda, abençoado, entenda a justiça de Deus. Você tem que entender a justiça de Deus para você viver melhor. Ele nos destituiu em Adão. Ele mesmo fez isso. Não foi o diabo e não foi a maçã. Ele mesmo é responsável por isso. E ele nos justificou em Cristo. Isso que é justiça. Ele tirou, ele colocou lá o que tinha que colocar, e ele mesmo foi lá e justificou em Cristo. Tudo sem a escolha do homem. Tudo sem a participação do homem. Tanto em Adão, você não teve escolha em Adão, como também não teve escolha em Cristo. Não tem participação do homem em nada disso aí. Você não aceitou Adão. Ou melhor, não foi dada a você essa opção. Eu tenho, pelo menos a mim, eu tenho certeza que a você também não, em alguma época da eternidade, antes de chegar nesse corpo aqui, em algum momento, alguém perguntou para você, olha, está vindo aí um projeto, igual o político faz, né? Está vindo aí um projeto aí de Adão, chamado Adão, e você quer participar? Não, ninguém nunca, eu tenho certeza que ninguém nunca nos perguntou. Então, Deus não poderia dar a você a opção de aceitar a Jesus como justificador, ou não. Não seria justo, né? Não seria justo isso. Você não aceitou Adão, te destituir, como não seria justo, agora você tem que aceitar Jesus para se reconciliar. Não, nada disso. Essa história que você tem que aceitar Jesus para se justificar diante de Deus, isso é mentira. Vamos repetir aqui, que isso é muito sério. Essa história de você ter que aceitar a Jesus para se justificar diante de Deus, isso é uma mentira da religião. Porque não me foi dada, nem a nenhum filho, a opção de participar, de ser destituído junto com Adão. Como também não poderia ter sido me dada a opção de ser justificado. Foi tudo um decreto de Deus, estabelecido pelo próprio Deus, desde antes da fundação do mundo. Isso aí não muda, abençoado. Isso aí não muda, não pode ser diferente. E o verso 27. O verso 27 diz assim, onde está logo, olha só, onde está logo a jactância, onde está a vaidade, é excluída. Por qual lei? Qual é a lei que exclui a vaidade? Das obras? Não, diz o apóstolo Paulo, não é das obras, mas pela lei da fé. A lei da fé. A lei das obras, abençoado. A honra, a vaidade, vai para o homem, né? Quando a pessoa, o homem diz que ele se justificou, não, porque eu sou casado com a mesma esposa há 50 anos, né? E sou assim, e fiz mais isso, fiz mais aquilo. A honra vai para o homem. Na lei da fé, o pacto da graça, o evangelho da incircuncisão, na justificação pela fé, a honra, a glória e o poder, tudo pertence a Deus. 100%, tudo pertence a Deus. Nós não temos honra, mérito nenhum nisso aí. Vamos ler aqui, ó. Lê aqui um verso aqui bem interessante, Romanos aqui. Olha só, para você que quer honra em alguma coisa perante Deus, Romanos capítulo 11, no verso 36, olha o que diz, no verso 36, Romanos 11, 36, está aqui. Ó, diz assim, ó, porque dele, falando de Deus, porque dele e para ele, veio dele e retorna para ele, e para ele são todas são todas, não é isso? Não sobra nada, todas as coisas, glória, pois, a ele eternamente, glória a ele eternamente, todas as coisas são dele, abençoado. Não há o que se possa fazer
para se justificar diante de Deus, abençoado. Não há nada que você possa fazer para se justificar diante de Deus, pois Ele, o próprio Deus, já fez todas as coisas. O que precisava fazer para que o homem, para que o filho fosse justificado diante de Deus, o próprio Deus já fez. Agora é crer por fé e se comportar, se posicionar aí na sua posição de filho, de justificado. E vamos repetir aqui alguma coisa que nós já falamos outras vezes. Nós procuramos nos comportar bem, nós procuramos andar certinho, não para procurar uma justiça diante de Deus, para procurarmos ser justificados diante de Deus. Não, nada disso. Nós procuramos um bom comportamento, procuramos andar bem. Às vezes é difícil, é muito difícil, mas procuramos andar bem porque nós já fomos justificados por Deus, já fomos justificados pelo próprio Cristo. Cremos nessa justiça. 2 Coríntios capítulo 5, verso 7, diz o quê? Porque andamos por fé e não por vistas, e não por obras. Não é pelo que nós fazemos, abençoados. É porque Cristo já fez ali na cruz, sem a minha e sem a sua participação. É isso que diz o apóstolo Paulo. Então, chegamos à conclusão que foi feita aqui pelo Evangelho, no versículo 28. Fica bem simples agora de entender o que diz o apóstolo Paulo. Diz assim, ó, concluímos, pois. Agora ficou fácil de chegar a essa conclusão, não é isso? Concluímos, pois. E eu recebo a minha oração nessa manhã, você que está me assistindo, está me ouvindo em qualquer parte do mundo, ao vivo ou pela gravação, eu recebo que você também faça essa conclusão. Eu recebo que você chegue a essa conclusão, é isso? E conclusão é essa, que entenda que o homem é justificado pela fé, pela obra que Cristo fez na cruz, não pela sua obra, abençoado, sem necessidade de se pagar um preço, porque a religião ensina, você tem que pagar um preço. Não, eu recebo que você entenda que você foi justificado por Deus sem as obras, sem as práticas da lei, sem aquelas coisas que a lei ensina que você tem que fazer, que você tem que pagar, e tem que dar o dízimo, e tem que jejuar, e tem que batizar, não, abençoado, porque o que tinha que fazer, vamos repetir aqui, Cristo já fez ali na cruz. Vivemos por fé, concluímos, pois que a justiça foi a de Cristo ali na cruz. E hoje nós apenas cremos. Depois que Cristo morre e ressuscita, abençoado, não existe mais obras para se justificar com Deus. Não existe. Você vou procurar. Tu vai morrer, aí não vai achar. Por quê? Porque tudo que era para ser feito, já foi feito por Ele. Seria muito bom. Seria muito bom se você entendesse. Seria uma maravilha se você entenda aí, abençoado, entenda que Cristo é que pagou o preço, foi Ele que fez. Quando nós falamos aqui, vamos repetir mais uma vez, quando falamos aqui, nós não temos pecado, não porque nós somos bonzinhos que fazemos tudo certinho, não. No que Cristo, lá na cruz, Ele tirou o pecado, Ele acabou com aquela lei doida lá, que poderia te apontar o que Deus usava para olhar o defeito do homem, Ele mesmo tirou ali. Ele não vê mais isso, abençoado. Olha, vamos ver aqui o nosso último verso aqui, olha, diz assim, ó, Romanos capítulo 5, verso 1 diz assim, ó, sendo, pois, justificados pela fé, Paulo escrevendo a Roma nessa mesma carta, no capítulo 5, no verso 1, pela fé ou pelas obras? Não, ele diz, pela fé, temos, olha o tempo do verbo, temos agora, você me assistindo aí, ó, nesse exato momento, temos paz com Deus, estamos em paz com Deus, porque Ele nos justificou por nosso Senhor Jesus Cristo, estamos em paz com Deus, estamos justificados
diante de Deus, abençoado. Não tem o que você fazer, você tem que entender, você tem que crer. Tá bom, abençoado? Abençoados com todas as bênçãos. Eu recebo que nessa manhã você entenda, que você compreenda, que você já está justificado. Eu te convido para semana que vem estarmos aqui mais uma vez falando a respeito desse evangelho e peço perdão a você agora nesse momento, por essa falha aqui da internet, que falhou algumas vezes aqui no início, mas graças a Deus, aprove a Deus, né, que é o dono de todas as coisas, que nos justificou lá na cruz, também resolveu aqui, tudo foi bem. E eu recebo que o que você ouviu aqui hoje, faça bem aí, te faça entender, a sua maneira de pensar aí, que você mude e viva melhor. E peço a você que compartilhe a mensagem aí, você que está me assistindo aí pelo YouTube, por essa gravação, e se inscreva aí no nosso canal, aí, vai aí embaixo aí, e se inscreva, por favor, no nosso canal, para que essa palavra corra e seja glorificada. Abençoados, até a próxima semana, recebo que tudo está bem aí contigo. Abençoados com todas as bênçãos.